Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho, com E pouca essa vozinha voz hoje, vai hein? embora hoje. Legal. Hoje eu vou assistir, Marcão. Tá? Vai conversando que eu vou ficar Vai de olho aqui. tocando aí, não né? é? De vez em quando eu mando um uou. Isso, prepara, fortalece a voz e solta. E hoje deve dar convidada com muito garbo, muita elegância, que já estávamos tentando. Olha, e Marcão, elevando o nível de beleza nesse estúdio. Exatamente. Não é? O programa hoje vai ficar mais bonito, Marcão. Programas que eu falo pra minha mãe, falei, mãe, ela vai hoje no programa. Minha mãe fala assim, mentira, manda um beijo pra ela. Então, uma salva de palmas pra Franciele Vredezés. Olha só. Obrigada. Gente, a gente queria tanto a Franciele aqui há um tempão, estávamos tentando. Sério? É verdade. Nossa, verdade, tentei tava falar tão difícil contigo no assim. Instagram, tudo. E de repente encontro a sua assessora e aí E as portas tudo se mudou. abrem. A vida mudou. A vida impressionante. mudou. Não é? Ela veio com música de fundo aparecendo. Sabe assim? Foi lindo. Aleluia. Foi lindo. Franciele tem um agravante para gravar com a gente, que ela é do Rio, não é? Sou do Rio de Janeiro. Mas tá sempre em São Paulo? Tô sempre em São Paulo. Que bom. Mas Então, eu moro amigos aqui. podcasters que estão com inveja da gente, né? Não é? Pode ser que aconteça aí no seu também, não é? Você hoje mora no Rio, mas você não é do Rio de Janeiro, Não, né? eu sou do Paraná. Eu Aham. moro no Rio já tem uns 25 anos. Sou de Laranjeiras do Sul. E você começou a tua carreira no Paraná mesmo? Como Comecei é que no foi? Paraná. Comecei com 14 anos no Paraná, comecei como modelo. E dali eu fiz balé, teatro. E aí com os 17, 18 anos eu fui pro Rio de Janeiro e fui embora. E aí aconteceu. E aí aconteceu. Assim, você já fez um bocado de coisa. Já. É. Quando as pessoas te perguntam... Isso é uma pergunta que a gente faz pra todo mundo no começo do programa. Quando as pessoas te perguntam... Pô, o que você considera... O que você coloca no negocinho do hotel, sabe? Tipo, professor, o que você coloca? Porque você fez muita coisa diferente e você é reconhecida por coisas diferentes. Então, sou atriz, né? Sou atriz. Hoje me formei em psicologia, então sou atriz, psicóloga. Mas o meu personagem, assim, que eu mais me identifico, assim, que as pessoas mais me conhecem, né? É com o do Zorra Total, né? Do Agildo Ribeiro, dá uma subidinha. Dona Tetê, não é? Dona Gegé, isso. Gegé, isso. Ficou muito tempo no Zorra com esse personagem. Ficou, e ele marcou muito, né? E foi meu primeiro personagem. E dali abriu as portas para as novelas, aquela coisa toda. E foi um personagem, assim, que marcou pelo fato de ser o Agildo e tal. Mas, assim, foi o que me lançou, né? Eu já fazia outras coisas, mas isso aí ficou enraizado, assim. Todo mundo, dá uma subidinha, dá uma subidinha. Bacana você já iniciar falando disso, porque eu acho que a gente já mata a curiosidade logo de cara, né, Marcão? Porque é como você falou, aqui eu sou mais reconhecida, as pessoas ainda não lembram tudo. E foi o seu primeiro personagem, o seu primeiro papel. Como é que você chegou no Zorra Total? Como é que você conquistou esse papel? Então, foi assim, do nada. Foi bem do nada mesmo. Porque eu tava gravando, tava gravando Malhação, mas eu não tinha nenhum papel, nada, assim, expressivo, nem nada. E eu fui pegar no corredor, assim, os textos, né, do outro dia, tal, aquela coisa toda. E o Maurício Sherman me viu no corredor. Aí eu não sabia quem era Maurício Sherman também, né? E aí ele me perguntou se eu queria fazer um teste. Na hora eu achei meio estranho. Eu falei, teste? Ninguém me avisou nada, né? Acostumado com aquela coisa de receber um e-mail, alguma coisa, você tem um teste tal dia. Eu falei assim, Que papinho é esse? Que papinho. que papinho é esse, né? Mas tudo bem. Eu falei, quero, né? Aí ele falou assim, então vem aqui comigo. Eu fiquei, nossa, mas já? E aí ele me chamou assim, me deu um texto, aí a gente entrou numa sala, tinha uma escada, ele me explicou muito pouco sobre o personagem, ele só falou assim, eu quero que você leia esse texto aqui, suba essa escada e no final você fala isso. Aí eu fiz. Aí ele falou assim, você gostaria de fazer esse personagem aqui pro Zorra com a gente? Eu falei, gostaria, né? Mas mesmo assim, sem saber muito o que seria, tá? Não sabia de nada. E aí que depois eu fiquei sabendo qual era o quadro e quem era que eu ia contracenar. Com a Gildo Ribeiro. Só tranquilo. Nossa. Aí eu falei, nossa, um presentão, né? E aí acabou que o quadro fez sucesso, né? E aí foi aí onde eu fui lançada, porque até então eu tinha feito várias coisas de participação na Turma do Didi, Malhação, aquela coisa toda, Laços de Família.
mais um personagem, assim, bacana, meu, pra chamar de meu. Sim. Eu nunca tinha tido. É legal a gente falar disso, porque a gente fala de dois personagens muito importantes na história da TV. Sim, eu ia O comentar primeiro, isso. o Sherman, que ele aparentemente tinha... tem um olho de águia, né? Exatamente, mas ele era Que não- reconhecido por reconhecido ser por isso. um excelente olheiro. Ele Olheiro. batia o olho na pessoa e ele, não sei, ele tinha um guia muito bom do lado dele, não é? Guia Que fortíssimo. falava, vai naquele, porque o que esse homem revelou de gente, Sim. não é? Xuxa, Luísa Brunet. E essa história tua de me viu e falou pra fazer teste, algumas pessoas já falaram coisa muito parecida. Ele bateu o olho e falou assim, você tá disponível terça-feira pra poder vir aqui bater um texto? É isso aí. De repente a pessoa tava dentro do quadro. Exatamente. E eu era muito jovem, então, assim, eu também não sabia quem era o Maurício Sherman Aham. ali, sabe? Então, pra mim, assim, eu achei, assim, meio estranho. Eu falei, nossa, ok, né? Vou fazer meio estranho isso. Mas era o Maurício Sherman, Sim. né? E depois, quando eu soube quem era, eu falei, uau! Ele olhou pra mim, que bom, né? Que ele viu alguma coisa. Mas é isso aí, ele era um super olheiro, um cara, assim, muito inteligente, muito diferenciado em tudo que ele fazia. Sempre com ideias muito criativas ali dentro, né? Então, assim, pra mim foi uma honra ter sido descoberta por ele. E o Agildo? Porque o Agildo, ele era uma criança, não era? Sim, sim. O Agildo, sim. quem fala dele, fala que ele, o velhinho com 80 e tantos lá, mas continuava uma criança, tudo. Como é que era quando você conheceu? Você, lógico, que já sabia quem era o Agildo Ribeiro. Já sabia quem era o Agildo. E aí, de primeira, assim, quando eu fiz a minha primeira participação, eu fiz na turma do Didi, já fui logo com o Renato Aragão também. Né? Não foi um quadro que eu Só ganhei. trabalhou com gente fraca, né? Tudo de primeira. Trabalhou sossegada. Vai. Eu falei, ai... Então, assim, tanto o Renato também, ele percebeu que eu era totalmente novata ali no meio do negócio, porque eu estava acostumada com uma câmera só, né? Não estava acostumada com aqueles 500 câmeras, olha para cá e olha para mim, não sei o quê. Então, ele foi super, assim, generoso comigo. E o Agildo foi a mesma coisa. Ele percebeu também que eu não... Era aquilo ali, para mim, era tudo muito novo, né? O Maurício já sabia, óbvio. Então, assim, o Agildo, ele me ajudava muito nos textos, né? Por mais que tinha outras meninas ali, mas o papel principal era o meu, tal. Mas ele meio que se comunicava com o olhar, assim, comigo, assim, vai, sobe, garota, vai. Entendeu? Então, assim, ele era realmente muito moleque, né? Muito de boa, sempre muito leve, sabe? Você não via o Agildo reclamando de nada, sempre chegava no horário. Era uma pessoa muito feliz, muito normal, assim. Não tinha aquelas coisas de atores. Eu quero um camarim tal, eu quero não sei o que tal. Porque ele já era, né, Sim. da nata. Ele já podia ter esse nível de exigência, se ele quisesse. Poderia exigir tudo que ele queria, né? Mas ele não era assim. Ele era uma pessoa completamente assim. Ele queria o espaço dele ali, umas conversas e tal, e tchau. É foda que nessa época ele já era da nata há muito tempo. Exato. Há muito tempo. Há muito, Tipo, era pra mais de 40 anos que ele já era foda no que ele fazia. Exatamente. Ele podia tudo, né? E ele era um cara super simplão. E você poderia ver o Agildo em qualquer boteco, em qualquer lugar. E ele, da mesma maneira que ele era na TV, ele era na rua, em qualquer lugar. O quadro com o Agildo ficou quanto tempo no ar? Ele ficou uns 2, 3 anos no ar. E os 2, 3 anos que ele ficou no ar, ele era tipo, assim, quadro-chefe, né? Sim, quadro quadro-chefe. Cara, 2, 3 anos no Zorra Total é muita coisa. É muita coisa. Porque ele tinha uma troca de quadro Sim. muito assim. Às vezes ficar 6 meses era muito, já era sucesso. Sim. 2, 3 anos é um absurdo, né? É um absurdo, de tanto que fazia sucesso. As pessoas esperavam por aquele dar uma subidinha, né? Então, assim, foi sucesso mesmo. E que bom, né? Que bom, me sinto assim, e sinto saudade, sabia? Sinto saudade eu imagino. Até do tipo de programa que a gente tinha, Do sabe? ambiente, devia ser muito legal do também. ambiente, dessas piadas que a gente podia fazer, entendeu? E que as coisas não eram assim tão chatas. Nesse tempo, os bastidores do Zorra ali, quem fazia parte do elenco do Zorra nessa época? Então, Você a gente lembra? tinha Heloísa Perissé naquela época, Mônica Martelli... Silvino, Silvino também. Tinha só gente muito bacana, entendeu? Que depois dali foram para outras coisas melhores ainda. Então, o Zorra, ele foi, assim, um celeiro de bastante talento. O legal nessa época do Zorra é que tinha essa mescla, você pegava
os humoristas gigantes, tipo Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, Jorge Dória. Você chegou a pegar o Jorge Dória? Gravei com o Jorge Gente, Dória. o Jorge Dória. Que cara incrível foi o Jorge Dória. Sim. E também era outro tranqueira. Outro. Sabe? Então, Outro... você imagina o camarim, você misturar Agildo Ribeiro, o Silvino com o Jorge Dória, meu Deus do céu, né? Sim, Não é? sim. E aí você Fechar o pegava, ambiente. você pegava esses caras que eram monstros do humor, assim, e você mesclava com uma galera nova começando. Então, era meio que uma espécie de escola também do humor. Sim. Esses caras mais velhos, eles tinham também a missão de preparar toda uma nova geração de humoristas e prepararam. Lúcio Mauro Filho, Sim. tanta gente que passou por ali nessa época, Sim. nessa mesma época. E eles faziam questão de fazer essa escada pra gente, sabe? Com toda a gentileza do mundo, entendeu? De não estarem sendo trocados, esse sentimento de troca, ou de melhor ou de pior. Cada um tinha o seu lugar ali, sabe? Então, assim, tinha um respeito. Então, assim, por isso era muito confortável, o ambiente era muito bacana ali. Então, é um lugar para se sentir saudades. E naquela época também, aí quando apareceu no Zorra... Em quanto tempo com o quadro no ar que você se tornou um fenômeno? Porque essa é a palavra certa. Porque na época, todo mundo queria saber quem era a menina do Zorra, quem era... A gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a falar seu sobrenome, Franciele. Você entendeu? O seu sobrenome sai fácil. E não é o sobrenome que normalmente sairia. Só que a gente ouviu tanto que o seu sobrenome sai direto. E você sabe que o meu nome mesmo, ele é Fredrichewski. Aí Ah, também que bom que você deu uma simplificada pra nós, né? E a simplificada foi ainda Freduzeschi, que não é... Isso. Aí eu fui lá e falei, bem, vamos tornar isso assim, sonoro. Aí eu fui lá, Freduzeschi. Aí quando eu fui apresentar meu nome artístico, aí todo mundo, não, esse nome é muito difícil. Ninguém vai saber falar esse nome, Franciele. Desiste, porque eu tenho o Gonzaga também, que é do meu pai. Usa Franciele Gonzaga. Eu falei, eu não vou usar Franciele Gonzaga, porque Gonzaga tem muito por aí. Eu quero Freduzeschi. Foi uma briga, né? Porque falaram, ninguém vai aprender a falar esse nome. Tira isso da sua cabeça. Eu falei, não, vai ter que aprender. Fala o Matheus Nascergalli, vai ter que falar Freduzeschi. Exatamente. Muito bom. Ó, belíssimo argumento, hein? E ela fala assim, e outra, deixa eu te falar como é que é original. Fala original, pessoal, tá bom, deixa assim. Deixa Freduzeschi, tá ótimo. excelente. Então concordo. E acabou que, assim, as pessoas nos bastidores me chamavam de Freduzeschi, nem de Franciele. Tô te falando. Era, cadê a Freduzeschi? Chama Freduzeschi. Então, assim, eu falei, tá vendo aí? Não foi tão ruim quanto eu pensei, quanto pensaram. O negócio, assim, estourou a ponto das pessoas saberem teu nome, porque teu nome tava em tudo quanto é canto. Exato. Quanto tempo que demorou pra começar Tá nenhum ano. a vida ficar nem doida? Foi rápido, foi não muito foi? rápido, porque foi um quadro que foi aceito muito rápido. Foi uma coisa, assim, muito... Que o quadro, ele era engraçado, né? Porque ele tinha as piadas ali que o Agildo sempre falava ali para aquela moça, né? Que seria eu, a menina burrinha, tal, para escolher o livro. Mas eram sempre piadas bem montadas. Então, assim, você ficava esperando naquela... O que será que ele vai inventar agora? Ah, você pode ter certeza que muita gente ficava esperando você subir aquela escada, Franciele. Então, porque ele misturava mitologia com não sei o quê. Então, dava aquele ar de suspense, de engraçado. E, ao mesmo tempo, um pouco de cultura. E ficava assim, caraca, como é que ele colocou uma piada no meio disso? Não sei o quê, do leão com a cobra, que eu não sei o quê. Mas, enfim, dá uma subidinha. E aí foi. E aí, nessa época, todo mundo queria saber quem era você. Você estava em todas as capas de revista, você estava em tudo quanto é tipo de programa. Teve algo que aconteceu nessa época que, quando aconteceu um convite, alguma coisa, quando aconteceu, você falou, caramba, cheguei lá. Caramba, aconteceu. Tenho que falar pra mãe que deu certo o negócio. Foi a revista Playboy. A revista Playboy. Quando eu fiz a Playboy, eu acho que, assim, não sei hoje, tá? Mas as mulheres da minha época sempre quiseram sair na Playboy. Sair na Playboy era um status, né? Era a mulher que saía na Playboy. Então, você era a mulher mais desejada, era a mulher do momento. Você era a escolhida, você estava ali porque, nossa, você não só fazia sucesso, mas você tinha ali um know-how para estar ali, né? Então, quando surgiu o convite da Playboy, eu falei, uau, realizei meu sonho. Porque desde pequena, quando eu falava assim, quando eu for atriz, for famosa, for isso, eu quero sair na Playboy, meu sonho é sair na Playboy.
E quando veio o convite da Playboy, eu falei, consegui. Na época, o cachê foi algo que mudou a tua vida? Porque tinha isso também. Os cachês da revista Playboy Sim, eram... o cachê foi alto. Eu comprei meu apartamento na época, né? Então, assim, pra mim mudou minha vida, porque foi meu primeiro apartamento, eu não tinha um apartamento, então, pra mim mudou minha vida, sim. E mudou depois porque também abriram outras portas para outras coisas. Na época tinha-se muito jabá, né? Que a gente fazia, então isso era muito bom, porque a gente era convidada para tudo, para as festas, para os bailes, para os desfiles, né? Então a Playboy, ela realmente abria muitas portas. Fez muita presença, essas coisas tinha isso? Muita presença em festa, em tudo, em desfiles mesmo, porque você estava na capa da Playboy, então você era a mulher do momento, você era a que estava fazendo sucesso, você era a pessoa esperada. E era uma... Porque assim, a galera mais nova não tem ideia do que era. Exato. Mas era assim, ao ponto de, sei lá, você descer de um ônibus, ou você estar num ônibus, você passar por 8 bancas de jornal e ter 8 estátuas da Franciele, de totens da Franciele de papelão em tamanho real, em cada uma delas, da Playboy. E, sei lá, as 2 ou 3 últimas fileiras de qualquer banca de jornal coberta de Playboy. Então, era um negócio que era impossível de não ver, de não ficar sabendo, de não... É impossível. Sim, porque a revista Playboy era uma revista também muito interessante para os homens. Claro. Eu falo muito disso, que eu sinto muita falta da revista Playboy. Tá bom, DVD. Não só pela ansiedade que a gente tinha na época, de saber quem é que vai ser a capa, tudo. Mas eu falo para esses meninos, não acreditam em mim. Porque... Não acredito. A estrela da Playboy não era só a capa, mas era a entrevista também. Sim. A entrevista, o cara ia na capa também. Ele tava o nome dele com destaque na capa também. E as matérias da Playboy eram super relevantes, então faz muita falta uma revista Playboy hoje em dia. Eu achei interessantíssima toda a argumentação para poder comprar naquela época sem ter dor de cabeça. Muito bacana para poder falar isso. Eu chegava no cara da banca de jornal, pegava a Playboy, entregava pra ele, falei que eu gosto muito do Washington Oliveto, que tá dando entrevista. Acompanho tudo Tô comprando dele. por ele. Eu acompanho tudo dele. Não é? Porque tinha realmente esse negócio. Sim, e eu vou falar, eu como mulher, eu gostava de ler também a revista Playboy, porque eu lia um lado masculino, né? A cabeça do homem, como pensava, a entrevista do homem. Então, eu achava interessante aquilo ali. Então, eu também gostava de ler as entrevistas, as dicas, inclusive, para nós mulheres, assim. Então, assim, eu achava que era uma revista, assim, super completa, né? Tanto para a mulher em tanto, mas para o homem, assim, muito, 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 muito interessante, né? Mas eu também gostava das entrevistas. Uma talagada de revista, né? Que também não era pouca coisa, não né? Então, era uma talagada de sim, revista. Tinha muito conteúdo bacana. Muito forte, não, era muito relevante, muito importante. Foi muito importante. Agora sim, o mês inteiro, você lá, em todos os lugares. E a vida, como é que você conta? Porque assim, era muito foda, mas ao mesmo tempo eu imagino que deve ser uma loucura absoluta. Um negócio que eu imagino, assim, que eu já vi meninas que passaram pela Playboy falando, que era aquele negócio, o sujeito vinha pedir autógrafo na revista, mas ele abria no ensaio e falava, assina no bumbum. Aqui, não é? Tinha... no bumbum de bumbum Olha isso, não é? É pedir em outro lugar e você virar a página e falar, vou fazer Deixa eu assinar aqui. Não é? Passou por isso também? Com certeza, passei por isso no bumbum e tudo quanto é lugar. Aí eu fazia... Ok, amigão. Ok, nananana. Mas confesso, assim, quando eu ia para o aeroporto, por exemplo, todo mundo me olhava, me dava vontade de fazer assim, sabe? Ai, meu Deus do céu, todo mundo tá me vendo pelada. Nua, né? Me sentia andando nua. E quando eu contei pro meu pai também que eu isso ia, é uma outra coisa. que eu ia posar, e o meu pai falou assim, minha filha, você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei, vou, é muito. Ele, faz. Já devia ter feito. Eu falei, okay, maravilhoso. Tá bom. Assim, pô, Pablé, também, você não precisa também ser assim também, calma aí. Tá achando liberal demais também. Demais, né? E aí, depois, quando ele mora no Nordeste, quando ele foi ver a revista, eu saí de perto.
Nossa, meu Deus. Que agonia. Gente, que agonia. Eu sei de eu perto. acho que eu... Nossa. Eu falei, não tá bom, sei se pai, eu- menos, tá? Pode ver, mas menos. Mas meu pai amou, saiu mostrando pra todo mundo. E eu assim, Jesus, pai, Meu celestial, Deus, não faz isso comigo. Mas era, assim, um orgulho dele também, entendeu? Mandei uma pro tio Arlindo. Exato, era assim. É isso aí. maravilhoso. Isso aí. Pô, o cara da padaria tá vendo, minha Meu filha, ele Deus, adorou. Ai, pai, pelo amor de Inclusive, Deus. ó, autografa umas 3 aqui pra levar pros meninos do bar. É isso aí. Não, imagina o pai dela entrando na padaria, os caras largando tudo e fazendo assim, sabe? Batendo palma pra ele. Meu Mas Deus. e olha. meu pai mora numa cidade interior, pensa. Ah. Todo mundo sabia da minha revista. É uma coisa. Mas tudo bem. Coisa maravilhosa. Você era... Então, a gente pode dizer que durante um tempo no Brasil, você foi a mulher mais desejada. Sim. Não é? Sim. Esse lance de ser a mulher mais desejada traz também um certo assédio. Sim. Né? Você teve algum famoso que quis namorar com você, que veio atrás de você, que... A gente acaba sempre se envolvendo em algum momento, em algum trabalho, alguma coisa assim. Mas eu nunca tive nada, nenhum romance sério, nem nada, por causa de assédio. Sim. Enfim, o assédio é um assédio normal. Vai quem quer, o golpe tá aí, né? Não é isso, o golpe tá aí, vai quem quer. Entendeu? Mas assim, você ser uma mulher assediada, eu acho tão normal isso. Para mim não mudou muito a minha vida. Ainda mais sendo uma figura pública, uma figura que lida com a sensualidade naquela época, e então era... Para mim, normal. Exatamente. Eu sempre fui vista como uma mulher muito sensual. Então, assim, meus personagens eram sensuais. Então, isso para mim foi só uma coisa a mais. E não fez diferença para mim, assim, nenhuma. Certo. Você falou que abriu várias portas. Muitas. Isso, tudo. E, passado um tempo, uma das portas que se abriu foi um projeto novo que estava surgindo, um reality show com famosos. Que até então nós tínhamos reality shows com pessoas anônimas que topavam ficar confinadas. E aí a Record tem a ideia de confinar famosos numa fazenda. E você foi do elenco da primeira fazenda. Sim, fui do elenco da primeira, da melhor fazenda. Da melhor fazenda. Como é que foi a negociação para você entrar na fazenda? Porque Vou até ver esse elenco que eu não lembro de todo mundo. Hoje é um negócio comum. Hoje até o Big Brother está colocando celebridade no Big Brother. Mas nessa época, o único que havia tido era o Casa dos Artistas. Sim. Tudo. E muito tempo E antes. muito tempo antes, Sim, não é? A sim. Record vem com essa proposta, entrou em contato com você. Como é que foi? De cara, você achou uma maluquice? Você topou logo de cara? Elenquinho Tem um forte, elenco? hein? Vamos falar do elenco. Eu vou só Fala. o elenco forte. Elenco forte. Eu não vou nem... Eu vou do... Ó, Bárbara Cobolt, Franciele Freduzeschi, que aprendemos o nome. Pedro Leonardo, cantor. O Miro Moreira. O Miro acho que era o mais desconhecidinho, e mesmo assim já era conhecido. Babi Xavier. Babi Xavier. Theo Becker. Nossa. Fábio Arruda. Mirella. O Jonathan Hagensen. Fabiana Alvarez. A Fabiana eu não lembro quem é. Ai, eu não sei te dizer agora. Fabiana é uma Alvarez, loirinha. é uma loira. Não lembro. Ela entrou depois no meu lugar. Ah, acho que foi isso. Eu não lembrava dela. Carlinhos, Mendigo. Dani Carlos e Dado Dolabella. E tinha Nossa. Samambaia também. Samambaia? Gente, Tinha Samambaia também, mas não tá aqui. você... Tá aqui. Outras participantes da primeira edição. Daniele Souza e Luciele de Camargo. Sim, ela entrou Olha depois isso, também. cara. Não, você topou ficar confinada com Dado Dolabella e Theo Becker. Olha o perigo que você... Não é... Meu E Deus fui do eu céu. que indiquei o Theo para Você que indicou. Fui eu que indiquei. E foi o que transformou o Theo Becker no Theo Becker. Não foi esse Foi reality. onde foi o pico da Fazenda, É. foi lá pra cima. E aí ela consolidou-se a Fazenda 1, né? E aí Uhum. foi a audiência foi lá pra cima e assim vai. Mas foi tudo muito estratégia. Porque quando eu recebi o convite, eu não queria ir. Porque eu não gosto de reality show, eu não assisto. E eu não tenho esse perfil também do reality show. Mas eu precisava. A grana era muito boa, né? Então, assim, eu estava num processo com meu ex-marido, eu precisava do dinheiro.
E aí eu falei, tá bom, eu aceito, desde que no meu contrato eu tenha ali uma cláusula que eu já esteja numa novela assim que eu sair Certo. do programa. Ok. Porque eu sabia que eu ia ser a primeira eliminada ou a segunda no máximo. Você tem essa marca. Você participou da primeira Fazenda e foi a primeira eliminada da primeira Fazenda. Exatamente, foi isso, e foi. E não ficou ruim pra mim, tá? Não ficou, porque normalmente, nossa... Querida, o caixão mesmo pro primeiro e pro penúltimo. Tá tudo certo, ainda sai podendo fazer os eventinhos com novela garantida ainda, pelo amor de Deus. Não, então, ela queria era fazer a novela. Eu queria fazer a novela. Ela falou, eu tô aqui, beleza, o que eu faço pra ser eliminada? Exato, eu queria fazer novela porque eu sempre fui atriz, eu queria estar nas novelas da Record. E aí eu falei, bem, eu vou pegar essa chance aqui pra me enfiar aqui nesse contrato e eles vão ser obrigados a me enfiar numa novela. E realmente fui a primeira eliminada e aí veio a novela Máscara e eu já estava no elenco da novela. E assim eu fiquei na Record acho que por uns 10 anos. Que tirinho bom, hein? Que tirinho acertado, hein? Foi estratégico. Não, mandou muito, mandou muito. Como é que foi a experiência do convívio ali com pessoas? Você entrou realmente às cegas sem saber que estava lá? Ou não? Você falou que indicou o Theo Becker, então você sabia que ele ia estar lá? Não, indiquei ele lá dentro da casa, porque assim, ele começou a surtar. Ah, tá. Né? Entendi. E assim, as pessoas se modificam lá dentro, né? Mas a câmera, ela meio que edita muita coisa, tá? Então, assim, não é bem assim. E aí, então, assim, eu me misturava mais com os meninos do que com as meninas. As meninas não iam muito com a minha cara, os meninos não sei o que lá. E eu via que o Theo Becker, ele estava lendo Maquiavel. Aí eu falei assim, nossa, esse livro que cada um podia levar um livro, né? Aí eu falei, uau, ele tá lendo isso, ele vai fazer um caos aqui dentro, né? Mas beleza. E aí eu vi que ele estava realmente super já criando casos, aquela coisa toda, e todo mundo me via como muito bonitinha, muito, nossa, que ela lava a louça, ela limpa o banheiro, ela faz as tarefas direitinho. E aí fiquei muito amigo do Fábio Arruda, da Babi, então eu era amiguinha da galerinha boazinha, né? Só que na hora que me colocaram, né, na roça e me tiraram, eu falei assim, bem, eu sabia que eu ia ser a primeira eliminada, que eu não sei jogar, realmente não sei jogar ali no meio, mas eu sei jogar de outras maneiras. Então eu vou, já que o Theo Becker estava surtando e estava todo mundo enlouquecido por causa dele, eu falei, eu vou fazê-lo, torná-lo fazendeiro. E aí foi quando todo mundo, no estúdio, assim. Naquela época, o eliminado falava que ia ser o fazendeiro. Isso, a gente indicava. Isso é genial. Isso é incrível, Se perdeu no tempo, mas isso é de uma maldade maravilhosa. Fala assim, ó, vocês estão me mandando embora? Que eu pra vocês aí, ó. Fica aí com o Theo Becker aí. Foi isso, maravilhosa. porque todo mundo achou assim, ela é muito bonitinha, ela vai indicar os amiguinhos dela, né? Que fofa. Não vou indicar meus amiguinhos, eu vou indicar o pior aqui pra vocês ficarem com o pior aqui, já que vocês não querem sangue nos olhos, eu vou dar pra vocês. Tacada de mestre, pô. E aí foi. Ela na semana, tomando banho no banheiro dela. E se divertir. Sossegada, assistindo ele falando, esse é irmão desse. Entendeu? Puta, que delícia aí. Garantida pra novela, já só dando aquela espreguiçada. Que maravilha, hein? Belíssimo, muito bom, excelente. Você entraria de novo em algum tipo de reality? Não, a não ser que me oferecesse uma grana assim muito alta. Porque aí isso daí grana alta, é um alto fator de convencimento, não é? E é que porque também mudou muito hoje a questão do reality show, né? Porque você vê, tinha um puto elenco aí nessa primeira Fazenda. Então tinha realmente cantores, tinha realmente atores. E hoje em dia você não vê realmente muita coisa, né? Hoje em dia são parentes de pessoas famosas. Exatamente. E aí passa essa Fazenda ou esse outro programa, não dá nem 2 meses e você é esquecido. Você é esquecido, você nem sabe quem ganhou a última, quem ganhou nada, você não sabe. Então, assim, para você sair de lá e formar uma carreira e ter oportunidade, é muito difícil hoje em dia. Muito difícil, porque ficou qualquer coisa, qualquer nota. E aparecer de qualquer jeito, né? Então, assim, hoje eu não aceitaria, porque eu acho que hoje eu teria que fazer coisas, assim, absurdas, fora, assim, das minhas crenças, entendeu? Dos meus limites para poder aparecer. Porque hoje a gente vê, principalmente, a Fazenda. A gente vê, você citou o caso do Theo Becker, que lá na casa ele surtou. Hoje, as pessoas parecem que já entram surtadas. Sim. As pessoas já no primeiro papo já começam a arranjar encrenca, porque sabe
que o público... A Record também é meio culpada disso, formou esse público. Sim. Um público que quer ver sangue. Sim. Um público que quer ver baixaria, Sim, não é? sim, quer ver intriga, mas tudo bem, que sejam essas intrigas que vão acontecendo naturalmente, porque eles fazem Exato. tudo para que as causas, que a gente brigue realmente, sabe? Porque a gente não tem guarda-roupa, então a gente guarda as roupas num baú tudo amassado. O baú, eu lembro que tinha umas ferpas que machucavam o dedo todo da gente. As panelas eram pesadas, ninguém queria lavar louça. Então é tudo para você brigar e você ficar com a cabeça... Meu Deus do céu, não aguento mais esse lugar. Então, era natural as brigas. Então, a coisa ia evoluindo, e o povo ia ficando, caraca, o que vai acontecer agora? E agora já não, já entra muito assim, ela vai tirar a roupa, ela vai ficar de biquíni, ela vai mostrar isso, ela vai não sei o quê. Esse cara vai... Ou então, tá na moda muito, né, falar sobre a homofobia, não sei o quê, a gordofobia, blá, blá, blá. Entrar muito nessas questões de militância, sabe? Então, assim... Ou entra em pauta, ou entra no rolê do corpo, ou já entra brigando como se não houvesse amanhã, já entra num estresse absurdo. Então as coisas são meio assim, eu vou lá militar alguma coisa. E aí esquece que é um programa do dia a dia e que vai acontecendo. Dessa forma, acaba sendo uma militância tão vazia, tão... Não é? Porque a pessoa entra... A do Calma Calabresa, o cara falou, você tá sendo gordofóbico. Meu Deus. Então, é um negócio... Pô, põe contra. Acaba com não uma é? puta gritaria, e gente querendo se pegar na porrada, e o motivo era um negócio idiota. Exato, entendeu? E aí até o público, ele não se reconhece naquilo ali, sabe? Então ele fala, caramba, que coisa chata. Diferente de uma briga normal que você tá, pô, eu não vou lavar louça, eu também não vou lavar louça. Então, pô, e aí começa aquela coisa de uma coisa vai puxando a outra, natural, sem ser essa... Sabe? Uma coisa jogada, assim. Então, acho que hoje mudou bastante. E se for para um ser natural, que seja até o Becker, entendeu? Exatamente. Que seja nível, absolutamente dodói, sem ter ideia do que tá fazendo. O Theo Becker, pra mim, tem das melhores cenas da vida dele. O Rubens aparentemente gosta do Theo Becker. Eu adoro ele, tá, gente? Eu acompanho tudo que ele faz. Enquanto ele tá... Eu vejo coisa dele, eu vou olhar. Sim. Eu vou olhar porque você sabe que tem um negócio... coisa. Não, personagem tem coisa boa. Interessantíssimo. A última, eu vou falar da última primeiro e depois da penúltima. A última foi que ele estava preparando para ser o Jesus Cristo da Record. Isso é maravilhoso. Sem convite nenhum. Sem convite? Sem não, convite. ele cismou que ele ia ser Jesus. Ele cismou que ele ia ser, ele começou a deixar o cabelo crescer, aí ele postava vídeo. Cara, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ele começou a postar vídeo dele interpretando sozinho. Cara, ele é ótimo. Ele é excelente, uma pessoa, juro, eu quero ser amigo, Theo, vem aqui, vamos ser amigo. Nossa, vamos ser amigo, Theo, sério. Chama o Theo, eu quero ser amigo. Você tem contato deles? Conhece alguém? Eu não tenho mais contato com o Theo, mas a gente pode achar. Acha pra nós. Eu vou, já somos amigos. E a penúltima foi quando ele foi no Poderoso Castiga, na entrevista, no Pânico. Uns bons 5, 6 anos atrás. Que o Poderoso, era um personagem. Sim. E aí o Edu começou a aloprar ele. E ele entra na onda. E ele pegou a onda de ficar muito bravo. E aí o Edu, mano, que é ligeiro, né? O Edu Starblitz, ele é muito rápido. Ele começou a provocar. E ele falou de algum momento que, assim, então eu vou te bater. Eu falei assim, me bate, então. E aí ele meio que bateu. Tipo, ele bateu. Aí ele falou assim... E aí ele falou assim... E aí, cara? Você não tá vendo quão ridículo é? Tipo, ele saiu do personagem... Quão ridículo é se bater em alguém que é um personagem. Que patético. O cara começou a chorar. O Theo Becker começou a chorar. Essa entrevista é genial. Começou a chorar, ficou mal. Aí o Edu foi, abraçou ele e falou assim, não, calma aí. Não vou deixar a entrevista acabar desse jeito. Só que tudo isso gravando. Não vou deixar a entrevista acabar desse jeito. Eu vou voltar pro personagem. A gente faz as pazes. E você cria um personagem pra poder a gente tentar colocar no programa. Olha, é um dos maiores constrangimentos da vida, da história. Porque ele tenta meio que copiar a voz do Poderoso Castiga e fala que ele é um mafioso e não sei o quê. Cara, assim, eu não vou nem tentar descrever, porque assim, é o puro suco do ouro da TV brasileira. Porque tem um elemento de surpresa. É isso. É o inusitado. Tipo, um doido e meio. O dele, você não sabe o que vem. Nada. Você não sabe o próximo movimento dele. Exatamente. Fica ali, uau, vou assistir pra ver o que vai acontecer. É uma delícia. Gente, ir no cinema assistir um filme, entendeu? Gente, Theo Becker, por favor, vem aqui bater no Marcão.
Vem aqui. Vem, eu aceito. Esse é irmão desse, puta merda. Nossa, a gente te ama, cara. Ele dando a outra face aqui, ó, pra pessoa pra bater nele. Ele é incrível, ele é maravilhoso. E, Fran, você já entra aqui numa classe de convidado nosso que é besta que nem nós, entendeu? A gente gosta. Eu só tenho cara de... Você entendeu? A gente também... todo mundo te acha muito princesa, que você é, né? Você é fofinha e tal, não sei o quê. Mas saber que você é também uma fã de Tel Becker... Nossa, pega num lugar nosso que você não tem ideia. Isso nos aproxima em muitos lugares. Não é? Briga. Fran, quero falar de polêmica agora contigo. Podemos? Podemos. Franciele. Não sei se eu vou ser verdadeira, tá? Excelente. Franciele, então você direto já, tá? Franciele, você foi madrasta do Neymar? Caralho! Não, eu achei a melhor maneira de perguntar. Por que isso, Franciele? Foi. Excelente. Foi mesmo. Não, pronto, acabou. Pronto, esse irmão desse, esse aqui. Você é incrível, meu Deus. Cara, veja que assim, você foi muito sem cuspe. Que isso, e maravilhosa, maravilhosa. Não é. Porque realmente isso se comentou muito. Sim. E eu nunca tinha visto você afirmar assim com tanta veemência. Pois é. Não é? Imitando o Tel Becker, inclusive. Você sempre foi meio ligeira, meio lisa em relação a isso. Eu sempre gostei muito de manter a minha vida privada ali pra trás, entendeu? Mas que ótimo que você... Sim, fui madraça dele. Fui madraça. Olha só... E o menino não aprendeu nada com você, Franciele. Não tive muita oportunidade de ensinar muita coisa. Não teve muito tempo pra... Não sei. Ele joga muita bola, então Tava aí jogando ele sempre fora. sempre fora, não dava. Naquela época ele jogava bastante. Jogava mais naquela época. Isso foi há quanto tempo? Ai, já tem tempo, né? Faz bastante tempo. 5, 6 anos atrás, sei lá, por aí. Como é que você conheceu o Neymar? O Neymar pai, no caso. Numa festa. Foi numa festa? Foi numa festa, através de uma amiga. E ali rolou um lance aqui, e aí a gente começou. Bacana. E durante quanto tempo foi? Vixe, nem sei te dizer, porque teve algumas idas e vindas. Foi cheio de vidas. É aquele relacionamento que tem o bruto e tem o líquido, né? Quando você desconta imposto. Tem muita mulher no meio, sabe? Então, assim... É mesmo? Tem muita... Tem muita mulher Menino, no meio. nem teve a quem puxar? Teve a quem puxar. Teve a quem puxar. Você tá que tá, hein? Puta que pariu. Assunto me interessa. A psicologia explica isso. Não é? Tem, exatamente. Psicologia explica muito. E você é psicólogo, você sabe entender isso, sabe compreender. Jamais entraria de novo. Ela saiu já com tudo pronto, do alto feitinho já. TCC é fácil. Gente, como é que um homem que tá com Franciele Freduzé vai deixar outra mulher entrar no caminho assim? Mas é muita. É muito assédio também, não é? Muito assédio, muita coisa. A mulherada também se joga, entendeu? Também, e aí... E aí fica difícil. Ficou de que chato, que triste. Que chato, quem perdeu. Exatamente. Eu ganhei muito. Exatamente. Você chegou a se apaixonar mesmo? Me apaixonei. Então foi sofrido o final, o término. Não vou dizer que foi sofrido, porque eu tomei uma decisão, já vinha trabalhando isso na minha cabeça, aquela coisa toda, e eu vi que se eu continuasse ali, eu não poderia dar continuidade às coisas que eu gostaria para mim, para a minha vida. Certo. Então, assim, foi sofrido, claro, eu gostava, mas foi uma coisa sofrida que eu sabia que eu ia sofrer. Então, não foi nenhuma surpresa, não foi nada, foi uma decisão minha e bora. É melhor sofrer com um rompimento do que prolongar um sofrimento em um relacionamento, exatamente, não é? Exatamente. Foi bem pensando nisso e também pensando um pouco na minha carreira também, porque eu tinha que ficar seguindo a pessoa, sabe? E aí eu tinha que deixar a minha vida de lado para poder estar onde ela estava a todo momento. E ela estava aqui, ela estava aqui, ela estava aqui, ela estava aqui. Eu também estava aqui, e daqui a pouco eu não estava fazendo nada da minha vida. Eu falei, não, peraí, deixa eu sempre corri atrás de tudo meu, então deixa eu ser aqui, não quero ser a sombra de ninguém.
Certo. E é aquele negócio que incomoda. Um namoro público incomoda, um namoro com uma pessoa pública incomoda porque é aquela... E você falou, tinha muita gente em volta, muita mulher em volta, tudo. E as notinhas de imprensa do tipo, o pai do Neymar é visto em tal lugar com fulana, o pai do Neymar é visto em balada assim, tudo. Isso também deve ir minando essa... Na realidade, quando eu estava comigo, eu nunca vi essas notinhas, né? Mas a gente sabe, né? Que tinha ali nos bastidores aquelas coisas todas, né? Aquelas ligações não atendidas, né? Então, assim, mas... É o mundo deles. Uhum. É o mundo deles. Infelizmente, esse mundo é um assédio muito grande. É um assédio muito grande, é um dinheiro que se ganha muito, muito jovem, né? Então, as pessoas também têm os jogadores de futebol como o cara, a estrela, o troféu, a última maravilha do mundo, entendeu? É muito... As pessoas idolatram muito, então, assim, é isso, né? Então, todo mundo cai em cima, então é muito puxa-saquismo também. Uhum. Então, é o mundo deles. Ok, fechamos essa aba. Fechamos essa aba. Bom, você foi numa violência que eu fiquei. Só porque eu falei que talvez que eu mentisse. Não é? Tá, a gente só agradece, só. Maravilhosa. Vamos falar de uma outra questão, então, também, que foi a pausa que você precisou dar na tua carreira. Eu ia perguntar isso também. Não é? Então faça a pergunta. Não, Marcão. você. Não é? Você precisou dar uma pausa na carreira para se cuidar da tua saúde. Sim. O que aconteceu? E hoje é algo que você fala muito sobre isso. É só um parêntese, porque quando você estava na nossa primeira lista do podcast, e aí quando eu fui procurar, foi quando eu vi. Tava bem na época, pandemia ali, começo de pandemia, foi quando a gente começou o podcast, inclusive. E aí eu falei, caramba, eu comentei com ele, cara, agora não dá pra chamar. Porque ela tá se cuidando. Na Batcaverna. Tá num processo complexo e tal. E aí depois de um tempo eu falei, não, tá benzona e vamos atrás de novo, sabe? Sim. Tudo começou com dores, né? Começou com uma dor no meu lado direito e começou a evoluir pro corpo inteiro. Eu passei por várias cirurgias, então foram praticamente 5 anos ali, sem diagnóstico. E aí eu tenho meu diagnóstico tem 2 anos, né? Que eu fibromialgia, porque até então era tudo. Eu fiz cirurgia na coluna, eu fiz cirurgia na bunda, eu fiz cirurgia no ombro, fiz cirurgia em tudo quanto é lugar. Todo mundo me fez de Emília. Entrei em depressão, pensei em suicídio, parei minha carreira, parei minha vida. Nesse processo todo, minha mãe morreu, meu avô morreu, todo mundo resolveu morrer, meu tio morreu, meu gato morreu, meu ex-marido morreu. Então, foi um ano muito pesado, foram anos muito pesados. Até eu descobrir o diagnóstico, eu passei por 27 médicos, Meu não Deus. foi fácil. E ninguém sabia me dizer nada, o que eu tinha. E aquilo ali foi me definhando, porque eu precisava saber o que eu tinha, porque eu fui... O desespero é o não saber, A né? dor, você ter dor e não ter um remédio que passe a dor, é algo assim que você fala, gente, como é que pode não ter um remédio? E a morfina não passa? Não passa. E é uma dor constante? Constante. Não para, horas. realmente. Não para. E aí você fica sem dormir. E a fibromialgia tem outros sintomas, né? Que é insônia, você tem enxaqueca, você tem problema no intestino, você tem... você tem tanta coisa. Você tem muito cansaço, a depressão, a ansiedade. Então, assim, tudo foi embolando e cada médico que eu visitava, é você que não fez o tratamento certo, é você que gosta de tomar remédio, você que é preguiçosa. Eu falava, gente, eu não sei o que eu tenho, eu não posso, sabe, eu não consigo levantar da cama. Eu ficava dias de cama sem poder levantar. Então, assim, eu fui tentando de tudo. Se mandasse eu tomar o xixi do cavalo lá, não sei das quantas, eu ia. Mas, assim, só depois, assim, de muito sofrimento, no meu último médico, quando eu falei assim, eu não vou mais a médico, eu não aguento mais médico. Eu andava com uma mala só de exames, porque a sacola em si já era pesada, eu não conseguia mais carregar. E aí eu andava com uma mala, e aí falaram assim, Franciele, esse aqui é o último médico, por favor, aqui em São Paulo, inclusive, Dr. Bruno Rebouças. E aí eu fui no Dr. Bruno, ele em uma consulta de 40 minutos, ele me deu o diagnóstico. Falou, Franciele, você tem fibromialgia. Eu não tinha nunca ouvido falar no que era fibromialgia. Ele me explicou o que era fibromialgia, falou que não tinha cura. Aí eu levei assim, e eu vou viver assim para sempre? Como é que é isso? Não tem como viver assim para sempre, porque eu não conseguia andar com meu cachorro, eu não conseguia fazer nada. Eu tive que sair de uma novela por causa das dores, porque eu não conseguia ficar em pé.
Então, assim, e aí você não consegue ficar em pé, porque você tem dor, você não consegue decorar o texto, você não consegue prestar atenção com aquilo ali. Eu tô te olhando, mas aquela dor tá assim, tá me... E eu não sei quem é você. Te tira do prumo, né? E eu tô assim, meu Deus, e um calor, uma coisa, porque você tá com dor. Então, assim, minha vida mudou completamente. Aí, quando eu achei o Dr. Bruno, ele me explicou tudo, eu comecei a fazer o tratamento, que o pilar do tratamento são os exercícios físicos. Só que eu falava assim, gente, mas como é que você quer que eu faça exercício físico com dor? Eu não consigo nem mexer o dedo do meu dedo. Aí ele, não, você vai fazer com as pessoas certas. Aí eu fiquei um tempo aqui em São Paulo. Aí eu fui para fisioterapeutas, fisiatra, fui passar até ginecologista. Todo mundo foi tratar de mim, assim, mas com todo mundo com experiência em fibromialgia, né? E ali demorou 1 ano para eu voltar a andar, para eu voltar a ter confiança em mim de novo, porque eu ficava com medo de aceitar propostas de trabalho, de tudo, porque eu falava assim, gente, não sei como é que eu vou acordar. Isso é muito... É complicado que, assim, é um negócio que você faz a tua vida inteira. É um negócio que você ama fazer. Aí, quando a dor, esse negócio, não deixa você fazer o que você mais gosta... Aí que a cabeça vai pro cacete mesmo, né? E aí daqui a pouco você também não faz nem o que você não gosta. Você não faz mais nada. Você se torna... O teu nome é dor, você vira Maria das Dores. As pessoas ficam achando que você tá com problema com elas, que você é chata, que você é isso, que você é aquilo. Aí, esse meu processo de melhora, demorei aí 1 ano até eu engatar nos exercícios certos, achar a clínica certa no Rio para continuar meu tratamento. Eu tomava mais de 20 remédios, tomava morfina todos os dias, fentanil, tudo quanto é tarja preta, amarela, laranja eu tomava. E aos poucos eu fui deixando todos os remédios e concentrando nas atividades físicas, né? E ele foi me ensinando o que eu não deveria fazer. Eu fui também aprendendo os meus gatilhos, né? De não ficar muito tempo sentada, não ficar muito tempo em pé, alonga daqui, alonga dali. E aí eu comecei muita terapia na veia, né? Nisso eu comecei minha faculdade de psicologia, porque eu chegava no médico, eu não conseguia me expressar, porque o médico queria dizer que a dor era psicológica. Eu falava, não é psicológica, eu estou com dor. Ah, mas você está com problema no seu relacionamento? Você está com problema com seu filho? Gente, vai pro caceta. Eu não estou com problema com nenhum desses momentos, nada disso, eu tô com dor. Então, assim, até eu achar tudo isso foi bastante difícil. E aí eu fui parar na faculdade e falei assim, gente, então realmente eu tô doida. Eu não tô sabendo explicar o que eu tenho. Eu vou entrar na faculdade, eu vou entender o cérebro, entender como é que eu falo com essas pessoas. Só que aí eu me apaixonei pelo curso, né? Eu terminei aos trancos e barrancos, porque eu vivia mais no hospital do que dentro da sala de aula. Eu tive muitos amigos e professores que me ajudaram. Mas me formei e hoje já atuo como psicóloga, já atendo numa clínica, já comprei minha clínica, ela está no forninho sendo feita, né? Com arquiteto, aquela coisa toda. E, enfim, a fibromialgia foi muito ruim para mim, sabe? Foi um período onde eu realmente entrei na minha bate-caverna, fiquei no meu processo de solidão e de querer morrer, de não querer mais falar com ninguém. Mas depois eu transformei tudo isso em força. Porque eu falei assim, isso não me define. Eu preciso sair disso. Depois que eu fui vendo uma luz no fim do túnel. E hoje, assim, eu uso a fibromialgia, para me ajudar e ajudar as pessoas, né? A levar a esperança para elas, que você pode ter uma qualidade de vida, porque foi o que foi falado para mim, como o meu médico falou, você pode ter uma qualidade de vida. Eu falei, nossa, ele tá louco, como é que eu tenho uma qualidade de vida desse jeito, né? Eu não acreditava nessa melhora, mas aconteceu a melhora. Então, assim, hoje eu tenho dor, mas eu vivo. Mas é uma dor constante ainda que você tem? Só que é uma dor suportável. É uma dor suportável. Por exemplo, eu tô com uma dor aqui, do lado aqui na minha panturrilha, eu tô com uma dor aqui. Tá ok, tá beleza. Eu sei que se daqui a pouco eu tenho que mudar de posição. Hoje eu acordei com uma mega dor aqui do lado, né? Nesse músculo daqui. Aí eu já tomo um relaxantezinho muscular para não deixar ela crescer. Evito algumas coisas, não morder desse lado. Então eu vou aprendendo a não crescer essa dor. E o manejo do estresse, né? Claro que mas é totalmente ligado com o estresse também, né? Totalmente. É claro que a gente se estressa todos os dias, a gente vai ter situações de conflito, mas não dá tanta importância, né, para esses conflitos. É você falar, ok, tá tudo bem, tem que resolver isso, tem que resolver isso, tem que escutar isso, tem que escutar isso. Tem que virar o Buda. Exatamente. Mas isso, então, hoje o meu Instagram, eu falo muito
sobre a fibromialgia, porque, infelizmente, tem pouquíssimas informações, tem pouquíssimos médicos qualificados para cuidar da fibromialgia. Eu aprendi muito sobre fibromialgia com o depoimento dessas pessoas e hoje elas aprendem muito com o meu depoimento. Então, assim, para mim é uma satisfação. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma garota que eu estava na faculdade ainda e que eu já falava da fibro e eu tentando ajudá-la. Ela era internada várias vezes. E ela querendo mesmo desistir da vida, muito desistir da vida. E aí ela me mandou uma mensagem super carinhosa, porque ela conseguiu passar num concurso que ela queria tanto, conseguiu trabalhar onde na área que ela estava, mas ela foi internada em clínicas psiquiátricas, ela foi, sabe, por tentativa de suicídio mesmo, sabe? Então, assim, esse agradecimento, essa coisa, assim, não tem preço. Porque eu estava nesse lugar. Eu sei o que essa pessoa está falando quando ela fala, eu não quero mais viver, eu não acredito que eu vou conseguir passar nesse teste, eu não tenho chance, eu não tenho isso. Então, assim, levar isso para as pessoas e elas acreditarem e ler lá no meu Instagram, poxa, voltei a fazer exercício porque você fala disso, porque você fala disso. Assim, é muito gratificante, sabe? Então, assim, hoje eu continuo sendo atriz, né? Não estou trabalhando na área, mas se pintar alguma coisa eu faço, beleza. Mas hoje eu estou mais voltada para a área da psicologia e uso o meu lado artístico para o canal, entendeu? Para atrair as pessoas e para levar informação. Mas... E graças a Deus tem dificuldade de falar, né? Então, tem dificuldade de falar, a comunicação sua... Você fala muito bem, você se expressa muito bem, sabe? Então, Facilita, né? Facilita a vida quando fala bem já. E eu espero e torço para que você volte a atuar logo, sabe? Você faz falta na televisão, você faz falta nas novelas, você faz falta uma atriz como você. Então, a gente torce realmente para que você volte. Obrigada. Que seja breve. Eu sinto saudades. Eu imagino. Principalmente do teatro. Sinto muito saudades. Imagino. Algo mais, Marcão? O que você quer puxar agora? Cara, você que sabe. Vamos puxar o ping-pong já? Vamos puxar o ping-pong, Vamos então. puxar um ping-pong. Não tá aí, vai ser no improv. Tá. Tá bom? Você pode... explica você. Ping-pong é o seguinte, não é aquele ping-pong tradicional que a gente vai ficar, uma comida, um lugar para passar as férias. Não. A gente vai te fazer perguntas. Polêmicas. Que também não é nem tão polêmica, é mais curiosidades do que polêmicas, tá? Curiosidade, um pouquinho de loucura. Um pouquinho de loucura temos também, não é? Então pode começar, Marcão. Vamos lá. Não precisa ser muito rápido, não, tá? Fica tranquilo. Com quem que você mais fala no WhatsApp? Com quem mais? Com meu namorado. Namorado, tá namorando há quanto tempo? Namoro há 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Que faz gostoso ainda. Fase boa. Ainda dá pra falar todo dia. E aí, se não falar, Ai, se não falar. Ele tá casado há 10 anos, já inventou de dormir em casa essa semana, já querendo... Só quero complicar ele. Só. Ele é um vassalo do amor também. Eu sou. Qual é o seu signo? Eu sou de touro. Touro. Touro gosta muito, né? Touro, não é? Touro se entrega realmente. Muita coisa. Touro é isso. A gente vive, a gente ama, realmente. Eu conheci a minha esposa e eu casei com ela em... Quanto tempo, Marco? 1 mês. 1 mês. Um mês ela tava dentro da casa dele já. Não é? Mas é touro. Minha sobrinha é assim. Eu fico calma, gente. Calma. Era o Marcão. Qual que é o seu? Sou Libra. Tá, eu sou Libra Libra é... Não, vamos ver a parte boa, mas a parte ruim também. Não é assim. Fica sempre ponderando. Calma aí. Ó, vamos lá. Você vai ter uma peça, ou vai ter uma palestra sobre... Não sei. Mas a gente tem um camarim pra você. E estamos com verba ilimitada. Eu quero um pedido extravagante pro seu camarim. Um pedido extravagante... eu queria o Cillian Murphy lá no meu camarim. Caralho, é muito extravagante. Muito pontual. Fala assim, ó, é o seguinte, Cillian, para a filmagem aí que temos algo importantíssimo aqui. Senão ela não faz. Senão ela não faz, entendeu? E eu falo assim, e a Franciele Freduzés? Que ele falou, opa, tô indo, querida. Ele veio, quem é essa pessoa no mundo? Que isso, você vai assim, não, estou indo aí. É uma admiração artística? Eu acho ele incrível. Antes mesmo dele ter ganhado o Oscar, eu acho ele maravilhoso por um filme que ele fez, Breakfast in Pluton, alguma coisa assim. Ele tá
incrível. Quase ninguém viu esse filme, então eu sou fã dele há muito tempo. Então, quando eu vi Peaky Blinders, eu fiquei enlouquecida, porque eu vi a série umas 4 vezes e eu torci muito por ele, porque eu acho ele um ator, assim... Eu acho ele muito... entenda o que eu vou falar. A expressão da falta de expressão dele, assim, Mas é sabe? maravilhoso. Não é? Ele tá sempre com aquela mesma cara, assim, mas consegue ser tão expressivo. Exato, não é? exato. É incrível. A minha assessoria, inclusive, me até coloca uns memes que fala que eu combino com ele. Porque quando eu gosto, e quando eu não gosto, eu fico como ele, entendeu? Excelente. Você tem a oportunidade de trocar de corpo com outra pessoa do meio aí também por um dia. Um dia só. Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Você quer um dia de diva, De Gisele assim, Bündchen. Com aquele cabelo zoaçando, louro, correndo na praia, magra. Só bom que tá bom pras duas, né? A Gisele vai voltar e falar assim, pô, tá legal aqui legal, também. gostei, hein? Bacana, hein? Legal. Bacana. Aquela beleza natural. Gisele. Excelente. A Gisele eu acho muito foda, porque ela é meio que a convidada de segurança do Jimmy Fallon. Do programa dele, tipo, do programa de entrevista dele. Ela é a convidada, tipo assim, faltou alguém, vai dar merda. O cara tem só a Gisele de amiga, tipo, ele liga e manda ela lá. Então, assim, ela já foi falar de yoga. Ela, tipo, não tem tema, porque ela não tá fazendo... Né? Às vezes ela tá mais sossegada agora, tá mais de boa. Sim, filho, Aí teve um dia que ela virou e falou assim, então, você veio falar de yoga. Um livro que ela lançou, tipo, sei lá, de 5 anos atrás. Uma coisa assim. Teve um de culinária. Ela lançou um livro de yoga também, mas assim, há muito tempo atrás. E ela não foi falar em ninguém, porque ela só lançou o livro. Vem falar do livro de yoga aí. Ela vai, fala do livro de yoga, faz o cara fazer yoga. Maravilhoso. Você vê como existem abismos, Marcão. O convidado de segurança do Jimmy Fallon é Gisele Bündchen. O nosso é o Chesma. Quando falta alguém, a gente traz o Chesma. Exato. Isso realmente é um abismo. Olha que abismo incrível a gente tem. A Franciele Rio não conhecendo. Se você conhecer, você vai realmente ficar chateadíssimo. É um amigo nosso que tá sempre... Às vezes a gente tem que fechar a porta e falar que nós não tá. Fala pra ele que nós não viemos hoje. Temos uma mesa de bar. Você pode trazer 2 pessoas do além pra tomar uma com você. Do além? Quem que você traz? O ET mesmo. O ET do filme Extraterrestre. O ET. O ET. Não, é do além pessoal que morreu. Você falou o ET, eu pensei que era o do Rodolfo. Cara, ia ser incrível. Acho que ninguém ia falar. Meu Deus! Ninguém traria ele, coitado. Traz o ET do Rodolfo. Eu traria ele. Eu traria ele, porque já que eu gosto de ET, então... Pereceu. Eu acho que eu traria ele na mesa do bar. Pessoas que já faleceram. Ok, Amy Winehouse. Maravilhosa. Legal. Traria a Amy e traria o Michael Jackson. Olha só. Belíssima mesa, hein? Poxa. Pois é. Olha que baita produção dá pra ser feita nessa mesa. Daria uma boa canção, né? Excelente. Pergunta inusitada agora. Com qual princesa da Disney você se identifica e justifica a resposta? Princesa? Você se identifica com princesa da Disney? Eu acho que eu sou meio Fiona. Maravilha. Ótimo. Me identifico com a Fiona. Ok. Nem precisa justificar. Não precisa, tá excelente. ótimo. A gente vai fazer um filme da sua vida. Que outra atriz que faz você? Que me faria? Deixa eu pensar. Camila Pitanga. Boa escolha. Camila Pitanga. Gosto bastante dela. Tem um perfil, talvez, parecido. Camila Pitanga. Legal. Excelente. Entrevista invertida agora, Marcão. Não é uma... Você pode fazer qualquer pergunta pra gente. Agora, estamos no podcast de Franciele Freduzeschi, que você recebe esses 2 caras aqui. E aí, faça qualquer pergunta para nós. Qual foi a pessoa mais inusitada aqui que vocês receberam? Que a gente recebeu? Você fala um, eu falo o outro. Inusitado. Inusitado é um bom termo. Inusitado é um bom termo, que a gente não esperava isso. Cara, eu vou falar que é uma das entrevistas que eu mais achei que não ia dar na... Inclusive, recomendo aí, quem estiver assistindo. É uma ex-freira... Bom. Que virou taróloga. Eita. Ela fugiu da... Não é genial. O argumento não é bom. Não, genial. Dava um filme essa porra. É genial. Gente. Aí contou a história de fuga, que elas cataram uma freira num negócio e fugiram com a freira. É genial. E assim, é uma pessoa incrível, mega bem-humorada, conta as histórias da época que ela era freira. E hoje em dia é taróloga. Então, assim,
um arco espetacular de personagem, entendeu? Não é? Legal. A entrevista mais inusitada que teve pra mim, que eu nunca imaginei, era um cara que a gente queria, mas eu nunca imaginava que ia dar certo, foi com o Oscar Maroni. Oscar. O Oscar Maroni esteve aqui com a gente. E para mim foi muito inusitado estar com aquele homem que é o Dom Corleone brasileiro. Com certeza. Não é? Aham. E ele, à vontade, querendo bater papo, querendo conversar. Eu acho que a última entrevista que Eu ele acho que deu foi a antes última de- entrevista antes de dele. se recolher e ficar tranquilinho. Agora ele tá recolhidinho, sossegado. Eu acho que foi a última entrevista do Oscar Maroni também. Corra lá para assistir, por curiosidade, não é? Foi a genial. única entrevista do velho. É genial e... A gente já falava muito com a Aritana, a filha dele, já era muito nossa amiga, mas a gente nunca tinha falado com ele. Quando ele veio, Foi também foi uma loucura. Mas assim, estamos beirando os 300. Você não tem ideia É mesmo? da quantidade de absurdo que já aconteceu. Qual foi? Já teve algum que vocês já tiveram medo? Medo? É. Oscar Maroni. Não, mas ele é uma figura intimidadora também, tá? Então, ele me deu um certo medinho também. Cara, tem gente que falar o nome é complexo, mas eu falo fora. Teve uma moça que é bem famosa, ele vai saber quem é só quando eu contar a história. Que era bem famosa, bem conhecida. E assim, depois que a gente marcou até chegar aqui pra gravar, foi um inferno. Eita. Ela brigou com o produtor e causou, e não Brigou queria com o entrar no motorista, Uber, brigou com o motorista, falou que ia voltar. A gente falou assim, cara, não vai Foi. acontecer, não vai acontecer. Chegou aqui. Chegou um doce de coco com a gente. Ligou a câmera, mas um amor de docinho pessoa. coco, um espetáculo, mas assim, tinha sido um inferno. Eu falei, mano, o que verdade. aconteceu? Aí a gente brincava com o nosso antigo produtor, a gente ficava brincando com ele. Se você não se comportar, a gente vai chamar ela de novo. Entendeu? Porque ela infernizou ele. Era tipo o homem do Ela saque. no Uber, reclamando com ele. Esse carro que vocês me mandaram, ele falou, eu só chamei pelo aplicativo. Eu não tenho como escolher, sabe? Não é? É maravilhoso. Foi. Então assim, já Não é? coisa boa. Quiser um podcast, montar um podcast, olha, tem uma galera boa pra indicar. viu? Já, então, Nossa vou me Senhora, dar uma viu? lista Não é? aí de que eu vou... Tem coisas maravilhosas, coisas maravilhosas. Fran, antes da gente partir pro fim dessa entrevista, de encerrar o nosso papo, quero te pedir um presente. Posso já, Marcão, pedir um presente? Eu acho que pode. Posso, Depois não só é? perguntar das Ok. novidades, mas pode pedir um Vou presente. pedir um presente pra você, Fran. Você vai nos dar um presente agora. O quê? Qual que é o presente que você vai nos dar? A gente pede sempre para todo convidado que vem aqui nos dar um próximo convidado de presente. Então, quero que você... Nosso esquema de pirâmide. Você vai pegar o seu WhatsApp, vai escolher alguém e mandar um áudio para essa pessoa. Um áudio. Não é ligar, porque às vezes você liga, convida a pessoa a falar, não fica chato pra nós. Fica Não chato é? pra nós. Fala, não vou nem ferrando. Então, você manda um áudio para essa pessoa fazendo um convite. Ó, estou aqui no Elementar Show, foi assim, 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 gostaria que você viesse. Os meninos queriam te entrevistar. Se você puder fazer isso, agradeço agora. Agora? Mas agora eu tenho pensado. Porque quem eu gostaria mesmo de chamar, eu não tenho contato aqui agora. Quem é? Theo Becker. Então, vamos fazer esse compromisso? Vamos. Vamos fazer esse compromisso? Vamos. Há um Você vai compromisso. localizar até o Becker para... Vou. Vai ser o seu presente para nós? Vou. Olha só. Não, você... Hã? É mais uma... É mais uma indicação. Segunda vez que você vai amigo, indicar. imagina a merda que vai dar no programa. Não, né? Marcão, a gente vem preparado. Mas ele é gente boa. Não, ele Boas tem risadas. Tem jeito. Olha, compromisso, Fran. Não, pelo amor de Deus. Se você fizer isso, se você estiver em São Paulo, você só avisa. catar Que te o recebe Becker. com um tapete vermelho Vou toda vez que catar você ele vier. pra vocês. Vou catar ele. Porque isso assim, é a realização de um sonho. Você vai pegar, sei lá, dos 5 convidados mais doidos que a gente quer receber, tipo, ele já cumpre uma perninha ali, entendeu? Opa! Pô, maravilhoso. Excelente. Me conta agora de como é que estão os teus projetos agora com o teu... Lá no teu Instagram, a tua clínica. Conta pra gente como é que estão Meu as coisas. Instagram é esse, né? É falar cada vez mais sobre a fibromialgia, sobre a importância da psicologia, né, com a fibromialgia, de cuidar da cabeça, de fortalecer a vida para encarar a fibromialgia, porque não tem cura, então você vai ter que viver com isso, vai ter que conviver com isso. A família não entende, o marido não entende, os amigos não entendem. Então você vai ter que criar aí uma rede de apoio, vai ter que se blindar. Então o canal é esse, é muita psicologia na veia, é muita coisa, né, incentivando as pessoas. E a minha clínica, né, que daqui uns 2 meses eu já inauguro ela, mas eu já atendo em uma clínica onde eu faço pós-graduação. E é isso. Por enquanto, esses são os meus projetos.
excelente. Maravilha. Falamos de um tudo hoje. Falamos. Meu amigo, A gente espera realmente te ver numa próxima novela aí. Vamos torcer para isso. Eu acredito que a gente dá sorte, Marcão, para as pessoas, não é? As pessoas vêm aqui, você vai se lembrar disso. Vai pintar o convite, você fala, nossa, não é que lá nos meninos realmente... Não é Aqueles gordos arrombados são... Não é, olha só. Puta merda, são gordos, mas são da sorte. Obrigado, viu, meu bem? Obrigado de ter vindo. Muito feliz de ver você bem desse jeito. Obrigada. De verdade, sensacional. sensacional. Obrigada pelo convite. Vocês também são muito divertidos, leves. Muito leve. Eu chamar nós de leve é um pouco de deboche. Eu senti que... Do carinho pro deboche é uma linha. Olha os mimimis, hein? Olha os mimimis. Do carinho pra deboche é uma linha, mas obrigado. Obrigado, DVD. Valeu, Marcão. Elementar que agora toda terça e quinta tem mais. E não esqueça que agora tem conteúdo de segunda e de quarto podcast raiz. De sexta tem o ranking. O conteúdo é o... Excelente. Me falaram esses dias que é o Elementar Channel. Olha, tá certo? Gostei. De segunda a sexta, tem Elementar todo dia pra você, no corte de segunda a segunda. Elementar aqui toda semana, então tem mais. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.